Paz sobre a todos, que Deus abençoe nesta manhã de domingo, tão maravilhoso nesta manhã, que Deus abençoe. Eu peço que Deus abençoe a você que é missionário, a você que verdadeiramente tem entregado a sua vida por este evangelho, ter se deslocado de cidade em cidade, indo para as grotas, indo para os campos, para os vilarejos, para as cidades pequenas, para as cidades grandes. Que Deus abençoe você. Aquele missionário que é consagrado por Deus, aquele que verdadeiramente tem uma consagração que Deus viu nele e disse: esse vai ser o meu missionário. E também aqueles que são missionários consagrados pelo homem, porque tem muitos missionários, irmão, que não é consagrado pelo homem, mas foi Deus verdadeiramente que o consagrou. Isso junta os dois. E aqueles que também são consagrados pelo homem também foram consagrados por Deus. Mas tem uns que não têm reconhecimento pela igreja, não é? E vivem evangelizando por conta própria. Mas que Deus abençoe você nesta manhã. Ele diz em Marcos, ele diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E é o nosso papel de um missionário, de uma missionária, levar este evangelho a toda a nação. Ásia, Europa, Oceania, África e as Américas. Aqueles que têm condições de ir para outros países, aquele que tem condições de ir para outros estados, amém. Mas aqueles que não têm condições de ir para esses outros lugares, têm condições de evangelizar na sua rua, na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, com sua família. Porque a maior evangelização de um crente é o seu testemunho, irmão. E que você venha se despertar, porque falta pouco para ele errar na dúvida. O que estamos vendo na política, que coisa terrível. O que estamos vendo aí na segurança, na saúde, os verdadeiros sinais estão próximos à vida de Cristo. Mas para falar rapidamente, eu vou deixar uma mensagem e uma amostra dos 50 países mais perseguidos do mundo. Está no portal da Porta Aberta para todo mundo ver as 50 listas dos países mais perseguidos. Como é difícil ser cristão nesse lugar. Como é difícil aqueles que professam a sua fé. E a lista tem 50 países mais perseguidos. Eles pegam os 50 mais perseguidos, que tem outros além dos 50, mas eles botam só os 50. Então vamos falar do Afeganistão, rapidamente, porque são poucos minutos. E o Afeganistão está em primeiro lugar, irmão, dos países mais perseguidos. O Afeganistão tem uma população de 38 milhões e 9 milhões de habitantes. 38 milhões e 90 milhões de pessoas, a sua população. E a sua religião é o islamismo. O seu governo é República Islâmica Presidencialista, não é? E ele fica lá no sul da Ásia. E a sua capital é Cabul. Como é difícil. Como é perseguição aos cristãos no Afeganistão. É impossível viver abertamente como um cristão no Afeganistão. E aqui no Brasil a gente tem tanta facilidade, né? Se a gente pudesse andar com 200 bíblias, ninguém falava nada, ninguém achava nada. Tem algumas críticas, mas é coisinha besteira, irmão, pouco. Que muitas das vezes até nos desanima por crítica. A gente não, você dá da igreja falando, esse daqui usa calça, brinca. Que coisa pequena para onde é possível viver abertamente como cristão no Afeganistão. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso. E os cristãos muçulmanos, ex-muçulmanos, enfrentam terrível consequência. Se a nova fé for descoberta, eles têm que fugir do país ou serão mortos. Tem que fugir do seu país, da sua parentela, senão você é morto. E a gente se entristece com a cara feia que chega na igreja. Aquela irmã olhou para mim, aquele irmão, sangue de Cristo tem poder. Muitas das vezes não quer nem ir mais para o culto, não quer mais adorar a Deus. Essa era a verdade antes da tomada do Talibã. E a situação se tornou ainda mais perigosa para os cristãos este ano. As leis e os hábitos islâmicos ultraconservadores estão implementando e serão mantidos. Cristão e ex-muçulmano não têm